Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ateliê do Miro. Estamos aí com mais uma aula no ar. Como você viu aí no modelo anterior, vamos pintar hoje uma rosa negra. Por que o nome rosa negra? Porque eu vou utilizar cores fortes como tom de vinho e preto. E para dividir, não vamos utilizar a tinta branca, como de costume nas pinturas em tecido. Vamos utilizar uma tinta fluorescente. Primeiro passo, estou fazendo aí a sombra. Acelerando aí, estou utilizando aí a tinta verde oliva metálica para fazer a sombra. Essa mesma tinta eu vou utilizar nas folhas. Mas para iniciar a folha eu passei o clareador, toda a folha. E agora estou preenchendo o meio dela com amarelo pele ou marfim, fica a seu critério. Não precisa chegar nas bordas da folha. Eu pintei o meio e espalhei bastante para não ficar marcas, não ficar demarcado a pintura. Agora eu vou dar um pouco de luz no meio dessa folha. Com branco, coloco o branco e espalho para as laterais sem cobrir a cor anterior. Essa técnica eu vou repetir para todas as folhas da rosa. E agora, após a luz, vamos trabalhar com a sombra, que será a parte que vai formar essa folha. Eu vou utilizar um pincel de serra número 10, a tinta verde pântano misturado com a tinta metálica verde oliva. Eu vou carimbar de lado, sujar um lado do pincel, usar o outro, carimbando e apertando para formar as serrilhas da folha da rosa. Depois eu volto puxando para dentro. Lembrando que você tem que começar da ponta para dentro, certo? Sempre da ponta. Vamos fazer o próximo lado da folha. Tá sem jeito aí a câmera, mas vamos lá. Observe que eu estou carimbando. Depois eu vou puxar. Tentar tirar a mão da frente da pintura. Olha como eu estou fazendo aí. Agora no intervalo é só preencher mais umas carimbadas. Pronto, e agora eu puxo. Pegando a mesma tinta que eu coloquei. Não acrescento mais tinta e puxo para dentro. Aí eu vou suavizando até deixar essa pintura bem homogênea. Muito bem. Agora eu vou trabalhar com o meio da folha. Vou dividir com o mesmo pincel. Ele está cortado lixado, não vai permitir que fique grosso. E vou fazer as nevuras com a mesma tinta, espalhando para um lado e para outro lado. Continuando, vou fazer outra folha e assim sucessivamente, carimbando e puxando para dentro. Aí você vê que eu estou carimbando e agora eu vou puxar para dentro. Após fazer aí as folhas, vamos trabalhar com outras folhas por fora aí, de outro tom. Eu posso utilizar o púrpura, o vinho. Como o tecido é um tecido de algodão puro, eu vou diluir essa tinta com clareador de seda ou água. Diluir bastante, utilizar um pincel de pelo para fazer umas folhas por fora desse desenho, como se fosse sombra de folhas, com outro tom. Eu poderia usar o siena natural, o sépia, caramelo, qualquer cor. Mas eu vou utilizar o vinho, já que temos o tom de vinho na flor também. Observe que eu estou fazendo contorno de um lado e do outro, depois eu fecho o meio, sem fechar totalmente. A tinta está bastante diluída em água, para que ela fique transparente. E aproveitando, vamos fazer alguns galhos por fora desse desenho antes de iniciar o preenchimento da flor. Acelerando aí, vamos passar o clareador no botão, ou melhor, na flor virada. Essa é a rosa virada, que está de costas. Eu vou passar o clareador nela agora e vou contornar ela com vinho, formando o desenho da flor. Observe que eu estou preenchendo todo o desenho
com a cor vinho. Mas Miro poderia usar outra cor? Sim, pode sim. Você pode utilizar outro tom. Pode utilizar o púrpura também e usar a mesma técnica com o preto para sombrear. Observe preencher toda a flor. Agora eu vou utilizar o preto para dar forma a essa flor. Certo? Antes que seque a tinta, eu vou utilizar o preto para dar o formato das dobras. Vamos lá? Iniciaremos sujar um lado do pincel. Usa o outro lado. Vamos fazer logo a profundidade das pétalas de baixo. Faço as curvas que separam as pétalas e puxo para dentro, ou melhor, para baixo. Sempre da ponta para dentro da flor, que é para dar volume. Estou utilizando aí o preto, porque a cor que mais apareceria aí no vinho seria o preto ou azul marinho. Como azul marinho fica um tom de roxo, eu utilizei o preto. Agora vamos fazer as dobras da flor, da parte aí da ponta dela, com o preto também puxando para dentro, para dar a ideia que a flor está virada. Então as duas bordas, começando da ponta, puxando para dentro. Vou fazer com preto e suavizar esse preto aí para se misturar no sepia, ou melhor, no púrpura, pessoal. Fazer mais uma curva aí embaixo, que essa aí é a pétala que está dobrada em cima das costas da flor. Puxo para baixo também. E mais uma curva aí do outro lado, puxando para baixo também. Isso aí é para dar profundidade à flor. Primeiro damos a base. A base da flor foi toda vinho. Depois a sombra, que estamos utilizando aí o preto para fazer essa profundidade. E agora agilizando aí na nossa flor maior. Desenhei toda para ver onde está o formato da flor. Já com o clareador, agora eu vou espalhar o vinho sobre toda essa flor. Vou dar só uma adiantada aí no vídeo para preencher essa flor. E começarmos a dar sombra, volume às pétalas. Agora muito bem, agora preenchida, vamos trabalhar com o vinho primeiro no miolo. Vinho não, preto, viu pessoal? Vinho se fosse vermelho, como estou utilizando vinho, eu vou utilizar o preto sobre o vinho. Eu utilizei o preto, fiz primeiro o miolo. E agora fazer as pétalas que estão próximas ao miolo. Observe o que estou fazendo, puxando para cima. Tudo com preto. Agora fazer a curva aí da rosa. Podemos chamar de barriga, curva. Outros chamam de saia. Pois é, essa curva aí que dá a profundidade aí do meio da rosa. Vamos espalhar para baixo. Espalhe bastante para deixar bem suave. Se quiser, você pode fazer algumas divisões nas pétalas com preto, como eu estou fazendo aí. Observe. A mesma tinta que eu coloquei, eu vou tirando aos poucos para suavizar e não ficar a marca do preto, para não ficar muito demarcado. Observe que já tá dando o formato da rosa aí. Muito bem, com preto agora. Lembrando vocês, como eu vou trabalhar com a tinta fluorescente, eu não vou poder colocar a tinta agora. Então o que eu vou fazer agora? Vou acelerar a secagem com um soprador térmico ou um secador de cabelo, para que eu possa fazer a luz da rosa. E a luz trabalhamos com a tinta já seca e a tinta fluorescente sobre ela já seca. Reforçar um pouco aí as profundidades da rosa para iniciarmos a luz.
Percebe que eu estou utilizando a tinta fluorescente. Vou utilizar um pincel de cerda, número 12 ou 14, para o tamanho dessa rosa aí. É o tamanho adequado do pincel. E vou começar das pétalas de fora, começando da ponta, puxando para dentro. Estou utilizando aí a cor vermelho fluorescente. A tinta fluorescente é aquela da tampinha preta. Começo da ponta e vou puxando para dentro. Observe que a cor vai ficar mais natural, não vai ficar aquela cor estridente que é com o branco, como o branco. Mais uma vez do outro lado, começo da ponta puxando para dentro. Iniciaremos sempre a pétala que está por trás primeiro. Essas que estão atrás, vamos iniciar por elas. Aí mais uma pétala está atrás da outra rosa. Vamos começar da ponta para dentro. Puxa para dentro. Agora vamos fazer essa profundidade, essa curva de baixo aí dessa roda virada, puxando para cima. Aí são as costas da rosa, puxando para cima. Observe que eu estou espalhando até essa tinta diluir na outra tinta anterior. Agora começar essa dobra aí, começando sempre de baixo, sentido ponta, para o preto que está embaixo aparecer. Observou? Agora do outro lado é o mesmo processo. E aí vamos finalizando essa flor aí, viu? Agora iniciaremos aí a rosa principal. Faremos primeiro essa curva aí, essa dobra próximo ao miolo, começando de cima para baixo. Observe que já deu um realce aí no miolo da rosa. Do outro lado também, começa da ponta, ligando para o centro da curva da rosa. Tinta de um lado, pincel sujo de um lado, usando o outro lado do pincel. Estou utilizando o pincel número 14, de cerdas cortado e lixado. A depender do seu desenho, você pode usar um pincel maior ou menor. E aí mais um pouco aí, no centro aí do miolo da flor, vamos reforçar. Observe, pessoal, que alguns pontos aí não está aparecendo a tinta fluorescente. Isso faremos um retoque após seca a tinta novamente, para que ela fique bem ativa. Começamos a pétala de um lado e do outro lado também. Sempre assim, alternando. Começa de um lado, vai para o outro lado até chegar ao meio da rosa. Você viu que eu estou fazendo mais um lado aí, do lado de cá, e vou passar para o outro lado também, começando sempre de cima para baixo. Mais um lado que eu fiz de um lado da rosa, estou fazendo do outro lado também. Agora vamos completar aí essa curva central. Bastante tinta no pincel e puxa para baixo para não ficar a marca da cor anterior. Muito bem.
Agora vamos descendo aí, fazendo as pétalas que estão mais à frente. Observou que estamos fazendo de cima para baixo porque tem pétalas que estão escondidas atrás da outra. Aí também, mais uma camada de pétala aí descendo acima do miolo. E aí vamos pintando a nossa rosa com a tinta fluorescente. Lembrando que a base foi vinho, a sombra preta e agora a luz, tinta fluorescente vermelha. Poderia usar também a tinta fluorescente maravilha, mas vamos utilizar o vermelho. E agora vamos fazer a curva, que é conhecida como a barriga da rosa. Vamos contornar de baixo, espalhando para cima. Deixar bem suave aí para não ficar marcas também. Não se preocupe com alguns retoques que serão feitos depois de seco. Vamos sombreando, suavizando. E agora as pétalas de fora vamos sempre continuar na mesma posição, ó, de cima para baixo, uma de um lado, a outra do outro lado. Certo? Agora é só espalhar a tinta que você fez sem desmanchar a borda. Agora do outro lado o mesmo processo. Muito bem, vamos continuar pintando as pétalas de baixo até finalizar e passar a última pétala em cima do botão que está por trás dessa rosa grande. Mais uma pétala escondida aí, sobreposta, está por baixo das outras, e a última pétala vai ficar em cima da rosa anterior, para dar ideia que a primeira rosa está por baixo. E é só reforçar a tinta fluorescente para melhorar. Eu dei uma secagem rápida na flor, acelerei um pouco e agora estou reforçando todo o contorno dessa flor com a tinta fluorescente, já que a tinta de baixo já está um pouco seca. Vamos fazer isso também no botão e passar para o nosso próximo passo. Agora faremos o miolo aí com branco e um pouco de verde folha ou amarelo ouro. Aí o pólen da flor. E agora ainda não acabou, viu? Vamos preencher todo o talo da flor virada com a tinta verde pântano. Preencher bastante. Vamos passar esse talo por cima da outra flor. Fazer a sépola dessa flor. É o que segura a flor aí por trás. E agora eu estou descendo, observe que estou descendo o talo aí por cima.
Poderia passar por trás? Sim, poderia. Mas aí para dar um charme melhor na flor, vamos preencher o talo por cima da outra flor. Passo também em cima da folha. E vamos preencher todo esse talo aí com esse verde pântano. Para finalizar a parte dos talos, dos galhos da flor e das folhas, eu vou trabalhar aí com marfim ou branco para dar um pouco de luz em um dos lados desse galho grande da flor virada. Vou passar o branco e vou espalhar para dentro, usando só um lado do pincel. E aí estamos finalizando aí o desenho do galho da nossa flor. Nosso pano aí está quase pronto. Falta preencher alguns detalhes. Aí observe que eu fiz alguma sombra aí em alguns pontos aí com a cor mais forte com o vinho. E eu estou fazendo aí agora uns miosotes, umas margaridinhas pequenininhas. Estou utilizando o pincel redondo número 8 de cerdas. E vou preencher esses espaços formando flores minúsculas aí, para dar um charme maior na nossa pintura. Lembrando a vocês aí para compartilhar nossos vídeos, deixando sempre seu like, seus comentários, para que possamos melhorar a cada dia e outras pessoas também tenham acesso ao nosso canal. Nossos vídeos são 100% gratuitos e bem educativos. Observe aí que eu já fiz os miosotes. Agora eu vou fazer umas avencas nos galhinhos próximos dos miosotes, sujando o lado do pincel com a mesma tinta que eu fiz o fundo, que foi o púrpura, e vou bater com o outro lado, formando essas avencas para dar mais volume aí à nossa pintura. Eu estou pegando aí o púrpura, um pouco de branco com o mesmo lado do pincel. Observe aí de pertinho. Pincel sujo de púrpura e de branco ao mesmo tempo. Estou utilizando o pincel número 8. E aí vamos finalizando nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Vou aguardar você aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.